Estamos de volta com o Saber Direito Responde para continuar respondendo as dúvidas que você manda aqui para o nosso e-mail, saberdireitoresponde@stf.jus.br. Eu sou o João Trindade, professor de Direito Constitucional, e nós estamos respondendo as dúvidas sobre teoria dos direitos fundamentais. A próxima pergunta vem de Nazaré, na Bahia, foi formulada pela Antônia Souza Valadares. Ela pergunta: quem pode ter direitos fundamentais? Essa é a questão relativa à titularidade dos direitos fundamentais. Como nós respondemos no bloco anterior, os direitos fundamentais não podem hoje, propriamente, ser chamados de direitos absolutos, porque nem todas as pessoas podem ter esses direitos garantidos na nossa Constituição. Bom, mas se eles não são universais, quem é então que pode ter esses direitos fundamentais? Na nossa Constituição, fala-se que podem ter direitos fundamentais os brasileiros, quer dizer, os natos ou naturalizados, e os estrangeiros residentes no país. Porém, a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecem que, mesmo os estrangeiros que não residam no Brasil, podem ter direitos fundamentais se estiverem transitando pelo território nacional. Da mesma forma, a jurisprudência do STF já chegou a reconhecer que mesmo o estrangeiro que sequer more no Brasil poderá também ter direitos fundamentais. Foi o que se julgou no caso Boris Berezovsky, habeas corpus 84016, julgado então pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, relator ministro Celso de Mello. Dessa forma, quanto às pessoas físicas, podem ter direitos fundamentais no Brasil os brasileiros natos ou naturalizados, os estrangeiros residentes no país, os estrangeiros em trânsito pelo território nacional e até mesmo qualquer pessoa que seja alcançada, atingida pela lei brasileira. E quanto às pessoas jurídicas, quanto às empresas, por exemplo, elas podem ter direitos fundamentais? A resposta é sim. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, as pessoas jurídicas podem ter direitos fundamentais aqueles que sejam compatíveis com a sua natureza. O que significa dizer que uma pessoa jurídica, é claro que ela pode ter direito à propriedade, ao devido processo legal, mas ela não pode, por exemplo, ter direito à incolumidade física ou à liberdade de locomoção, porque esses seriam direitos incompatíveis com a própria natureza da pessoa jurídica. Então, em resumo, podem ter direitos fundamentais no Brasil pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quanto às pessoas físicas, quem pode ser titular de direitos fundamentais são os brasileiros natos ou naturalizados, os estrangeiros residentes no Brasil ou em trânsito pelo território nacional e qualquer pessoa alcançada pela lei brasileira. Já quanto às pessoas jurídicas, elas podem ser titulares de direitos fundamentais aqueles que forem compatíveis com a sua específica natureza. A próxima dúvida, ela vem de Matão, São Paulo, foi feita pela Fabiola Maza. Fabiola pergunta: quem é obrigado a respeitar os direitos fundamentais? Vai depender da tese que se adota, Fabiola. Por quê? Caso se adote a tese da eficácia meramente vertical dos direitos fundamentais, que é a tese adotada nos Estados Unidos da América, a gente vai responder que só quem tem que respeitar os direitos fundamentais é o Estado, ou seja, o poder público. Mas essa não é a teoria que prevalece, que predomina no Brasil. No Brasil, predomina a teoria da eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. O que diz essa teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Ela defende que os direitos fundamentais se aplicam não só nas relações entre o Estado e o cidadão, que é a eficácia vertical, mas também nas relações entre os particulares uns com os outros. É a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Essa teoria, inclusive, já foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal em vários precedentes. Dessa forma, no Brasil, de acordo com a teoria que aqui predomina, nós podemos dizer que quem tem que respeitar direitos fundamentais é o Estado, ou seja, o poder público, mas também os particulares. Quer dizer, os direitos fundamentais têm por sujeito passivo não só o Estado, o poder público, mas também os cidadãos. E a próxima dúvida foi exposta por Abraão Marinho, de Niterói, Rio de Janeiro. Ele pergunta: professor, minha empresa pode processar por danos morais um cliente que a difamou no Orkut?
Resposta, sim. Realmente, a jurisprudência reconhece ser possível isso. Embora seja controvertida a situação da pessoa jurídica como vítima de crime contra a honra, quer dizer, embora essa persecução criminal, essa persecução na esfera criminal não seja aceita pela jurisprudência, mas na esfera civil, que é o que é perguntado aqui, a questão do dano moral, na esfera civil, a empresa do Abraão pode sim entrar com ação de indenização por danos morais contra alguém que a tenha difamado. Segundo o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, na súmula 227, se reconhece que é possível a empresa, a pessoa jurídica, sofrer dano moral. Ora, se ela pode sofrer dano moral, ela pode então processar o cliente que causou esse dano moral para resguardar uma justa indenização nos termos do artigo 5º, inciso 5º da própria Constituição Federal. Então, o Abraão, que nos perguntou aqui, ele pode sim, a empresa dele pode sim processar o cliente, caso o cliente tenha causado à empresa danos morais. Vamos para mais um intervalo e na volta nós continuaremos respondendo as perguntas que chegam ao nosso e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br.